Este vídeo não chegou até você por acaso. Talvez tenha sido o universo. Talvez Deus. Ou talvez o seu próprio coração, cansado de carregar tanto peso, que o trouxe até estas palavras. Porque, no fundo, você sabe, há algo em sua vida que precisa ser solto. Algo que já não serve mais. Algo que envelhece o corpo, pesa a mente e apaga a luz do espírito. E é por isso que você está aqui. Você tem mais de 70 anos. Já viveu muitas histórias, já enfrentou dores, já conquistou vitórias. Mas ainda assim, existe uma sensação de vazio. Uma inquietação que insiste em permanecer, mesmo quando tudo parece estar em ordem. É como se a felicidade tivesse se tornado uma visita rara, que aparece de vez em quando e logo vai embora. Mas e se eu disser que a felicidade pode voltar a morar dentro de você? E se eu disser que, ao remover certas coisas da sua vida, você pode sentir leveza quase imediata? Não se trata de milagre. Não se trata de algo impossível. Se trata de libertação. Pense em uma árvore antiga, com raízes profundas. Ela permanece de pé por décadas, mas carrega galhos secos que já não florescem. Esses galhos pesam, roubam energia, impedem que a seiva alcance todo o seu potencial. E quando esses galhos são podados, a árvore não perde força, ao contrário, floresce com ainda mais vitalidade. Assim é com você. Existem galhos secos em sua vida, pesos que precisam ser soltos. E quando isso acontece, o renascimento acontece junto. Talvez você esteja acostumado a acreditar que a vida, depois dos 70, é apenas esperar o tempo passar. Mas isso não é verdade. A vida continua pulsando dentro de você. O coração ainda tem sede de alegria. O corpo ainda guarda energia vital. E a mente, quando liberta dos pesos, encontra clareza para enxergar beleza até nos detalhes mais simples. Agora, imagine-se caminhando por uma estrada longa. Nas costas, você carrega uma mochila pesada. Dentro dela, coisas que você acumulou ao longo da vida, ressentimentos, medos, culpas, mágoas, hábitos que já não servem. Cada passo é mais difícil por causa desse peso. Mas, de repente, você começa a tirar um objeto de dentro. Depois outro. E outro. A cada vez que solta algo, a mochila fica mais leve. E o caminho, antes árduo, se torna possível. Os passos se tornam mais firmes. E a paisagem ao redor começa a ser vista com outros olhos. É isso que vai acontecer dentro de você. Não é sobre conquistar algo novo, mas sobre remover o que não precisa mais estar aí. É sobre abrir espaço. Espaço para o riso. Espaço para o descanso. Espaço para a paz. Espaço para a felicidade que não precisa ser buscada fora, porque sempre esteve dentro. E se estas palavras chegaram até você hoje, não duvide, existe um motivo. Você está sendo chamado a deixar para trás aquilo que já não pertence ao seu caminho. A vida está oferecendo a chance de transformação. Não importa se você tem 70, 75, 80 anos. A felicidade não tem idade. A leveza não conhece fronteiras. A paz pode florescer em qualquer tempo. Agora, o convite está diante de você. Escute. Sinta. Permita que este chamado entre no seu coração. Porque o momento não é amanhã. O momento é agora. Você conhece bem o peso de acordar cansado. Os olhos se abrem, mas o corpo não responde. As pernas parecem não ter a mesma firmeza. A memória insiste em brincar de esconder. E, às vezes, até levantar da cama se torna um desafio. No silêncio da noite, o descanso é interrompido. Você se levanta 1, 2, 3 vezes para ir ao banheiro. E quando finalmente tenta dormir, a mente não para. Pensamentos correm como rios caudalosos, impedindo o sono profundo. O relógio avança, mas o descanso não vem. E o dia seguinte começa marcado pelo cansaço. A dor também se manifesta em outros detalhes. O corpo dói em lugares que antes não incomodavam. A coluna reclama, os joelhos estalam, os músculos parecem frágeis. E, de repente, tarefas simples, como subir um degrau ou carregar uma sacola, se tornam um peso inesperado. A mente, que antes era ágil, agora falha em pequenos lapsos. Você procura uma palavra simples e ela demora a surgir. Esquece onde colocou os óculos. Não lembra o nome daquela pessoa que conhece há anos. E isso gera uma sensação de perda, como se algo estivesse escapando devagar. O coração também sente. Não apenas no corpo físico, mas na alma. Às vezes, a solidão bate forte. Amigos se vão, familiares seguem suas próprias vidas, e você se pergunta se ainda é lembrado.
O silêncio da casa pesa mais do que deveria. E o riso, tão presente no passado, agora se torna raro. Essas dores, esses sinais, não são apenas seus. Eles são vividos por milhões de pessoas que chegaram à mesma fase da vida. Mas, quando se está sozinho, parece que ninguém mais entende. E a sensação é de que o tempo está contra você. Mas há algo importante: o que você sente não é sentença. Não significa que precisa viver assim para sempre. Não significa que a vitalidade se foi para nunca mais voltar. O que esses sinais revelam é um chamado. Um pedido silencioso do corpo, da mente e do espírito para que algo seja mudado. E é justamente nesse ponto que a transformação começa. Reconhecer a dor é o primeiro passo para deixá-la ir. Reconhecer o cansaço é o primeiro passo para reencontrar a energia. Reconhecer a solidão é o primeiro passo para abrir espaço para a luz entrar. Você está ouvindo estas palavras porque já existe dentro de você um desejo de mudança. Uma vontade de não aceitar o peso como normalidade. De acreditar que, sim, é possível viver com mais leveza, mais clareza, mais paz. E esse desejo é o que vai guiar seus próximos passos. Permita-se seguir essa jornada comigo. Permaneça junto. Inscreva-se para continuar recebendo esse chamado de transformação. Porque cada palavra que chega até você é como uma pequena semente. E, ao cuidar delas, o jardim da sua vitalidade volta a florescer. As dores são reais, mas também são temporárias quando a consciência desperta. E você, ao estar aqui, já começou esse despertar. Durante muito tempo, você acreditou que todos esses sinais eram apenas consequência natural da idade. Que acordar cansado, perder memória, sentir dores constantes, era parte inevitável do envelhecer. Quantas vezes você ouviu alguém dizer, é assim mesmo, faz parte da idade? Essas palavras foram repetidas tantas vezes que acabaram se tornando uma espécie de verdade dentro de você. Mas agora é o momento de questionar essa crença. Porque a realidade é outra. Não é apenas a idade que traz esses sinais. É o acúmulo de hábitos, escolhas e pesos que, ao longo dos anos, foram se somando. E se eles foram criados, também podem ser transformados. Envelhecer não é perder. Envelhecer é acumular sabedoria. E é essa sabedoria que pode se tornar a chave para recuperar a clareza, a vitalidade e a leveza. Não importa se você já passou dos 70 ou dos 80. A energia vital continua aí, esperando o momento de ser despertada. Ela nunca foi embora. Apenas ficou adormecida sob camadas de descuidos e crenças limitantes. É preciso compreender, não é idade, é hábito. E hábitos podem ser mudados. Aquilo que hoje pesa, pode ser solto. Aquilo que hoje enfraquece, pode ser substituído. A vida não está lhe tirando nada. Ela está lhe oferecendo a chance de se renovar. Imagine uma janela coberta de poeira. Com o tempo, a visão do lado de fora fica embaçada. Você olha, mas não enxerga com clareza. No entanto, basta passar um pano, retirar o acúmulo, e a paisagem surge nítida, iluminada. Assim também acontece com você. Sua vitalidade está aí. Ela apenas foi encoberta por escolhas que já não fazem sentido. E, ao removê-las, a vida volta a se mostrar em cores vibrantes. Você não precisa aceitar a crença de que a felicidade ficou no passado. A felicidade pode florescer agora, no presente. Ela não depende da idade do corpo, mas da leveza da alma. E cada escolha consciente é como um sopro de ar fresco limpando a poeira da janela. Um sopro que revela a beleza que sempre esteve lá. Ao longo desta jornada, você vai perceber que o caminho não está em acumular mais, mas em remover. Não se trata de conquistar novos pesos, mas de deixar para trás aquilo que já não serve. É nesse desapego que a vida se transforma. É nesse soltar que a clareza aparece. É nesse espaço vazio que a felicidade encontra lugar para florescer. Por isso, não se deixe enganar pela voz que diz é tarde demais. Não é tarde. Nunca é tarde para renascer. A cada manhã, o sol prova que sempre existe um novo começo. E dentro de você, a chama da vitalidade continua acesa, esperando apenas que você a alimente com escolhas diferentes. O segredo não está no tempo que passa. Está no que você faz com esse tempo. E o momento de transformação começa agora, quando você decide acreditar que a idade não é sentença, mas caminho. Um caminho que pode ser leve, luminoso e cheio de paz. Há algo que muitas vezes passa despercebido. Um inimigo oculto, silencioso, que se instala pouco a pouco na rotina. Não chega de repente, não anuncia sua presença com sinais claros.
Ele se infiltra em pequenos hábitos, em escolhas feitas no automático, em pensamentos que se repetem sem que você perceba. E é justamente por ser discreto que se torna tão perigoso. Esse inimigo se apresenta de várias formas. Às vezes é o açúcar consumido à noite, que parece inofensivo, mas retira a profundidade do seu sono e alimenta a névoa da mente. Outras vezes, é o hábito de permanecer diante da televisão ou do celular até tarde, recebendo luzes artificiais que confundem o corpo e impedem o descanso verdadeiro. Pode ser também a falta de silêncio, quando pensamentos ansiosos tomam conta da noite e não deixam espaço para o espírito repousar. Esses pequenos descuidos se somam e, com o tempo, se transformam em peso. Eles drenam sua energia sem que você perceba. É como carregar uma sacola de pedras invisíveis. No início, parece leve. Mas, a cada dia, as pedras se acumulam e o corpo se torna cada vez mais cansado. O coração se esgota. A mente perde clareza. E, então, surge a sensação de que a vida ficou mais difícil. De que acordar já não é prazer, mas obrigação. De que os dias não fluem, apenas se arrastam. Esse é o efeito do inimigo oculto. Ele rouba lentamente sua vitalidade. Mas há uma boa notícia. Assim como ele entrou silenciosamente, também pode ser retirado com gestos simples. Tudo começa com consciência. Com o ato de parar por um instante e observar: o que em minha rotina está me roubando força? Qual hábito, pequeno mas constante, está drenando minha luz? Quando você enxerga isso, o poder muda de lugar. Não está mais no inimigo, mas em você. Porque reconhecer é o primeiro passo para libertar-se. É como abrir uma janela em um quarto fechado. O ar pesado sai, a luz entra, e o espaço se transforma. E, ao remover esses erros silenciosos, você abre espaço para que a vida volte a fluir. O sono se torna mais reparador. A mente recupera clareza. O corpo sente leveza. O coração encontra calma. E a felicidade, que parecia distante, se aproxima com suavidade. Por isso, permita-se refletir agora. Quais são os inimigos ocultos que ainda vivem em você? Quais escolhas, por menores que pareçam, estão alimentando o seu cansaço? Ao responder essas perguntas, você já está dando um passo em direção à transformação. Se estas palavras tocaram algo em você, se de alguma forma fizeram sentido, manifeste essa presença. Deixe um gesto simples de curtir, como quem diz a si mesmo: eu reconheço. Eu escolho remover o que me rouba. Esse gesto é simbólico, é um compromisso silencioso com a sua própria luz. Afinal, cada pequeno movimento é parte de um processo maior. E a felicidade não nasce de grandes revoluções, mas da soma de pequenos atos conscientes que se repetem com amor. Quando os pesos começam a ser retirados, surge espaço para novas práticas, simples, mas carregadas de poder. Não são fórmulas complicadas, não exigem esforço desmedido. São gestos suaves, capazes de reacender a energia vital e devolver ao coração a leveza que parecia esquecida. Uma dessas práticas é a respiração consciente. Reserve alguns instantes, feche os olhos e apenas sinta o ar entrar e sair. Inspire lentamente, como se trouxesse para dentro de si a luz da manhã. Segure por um breve momento, permitindo que essa luz preencha cada espaço do corpo. E depois solte, devagar, como quem libera todo o peso que já não serve. Cada ciclo é um renascimento. Cada sopro é um convite à calma e à clareza. Outra chave está no silêncio. Antes de dormir, desligue as luzes artificiais, guarde os aparelhos, deixe que a noite cumpra seu papel. Permita-se alguns minutos de quietude, sentado ou deitado, ouvindo apenas a própria respiração. Esse simples ritual prepara o corpo para descansar profundamente. Mas não é só isso. Ele também acalma a mente e abre espaço para que o espírito encontre harmonia. No silêncio, você se reconecta com sua essência. E ali, percebe que nunca esteve sozinho. A alimentação também pode ser transformada em gesto sagrado. Troque o excesso pelo essencial. Comece o dia com uma fruta fresca, não apenas como alimento, mas como símbolo de vitalidade. Ao mastigar devagar, sinta o frescor se espalhando, como se cada célula fosse lembrada de que ainda pode florescer. Não é apenas nutrição. É também renovação. Um lembrete de que a simplicidade é, muitas vezes, o que traz maior força. As infusões de ervas são outro caminho suave para a vitalidade. Prepare um chá de camomila, erva doce ou capim-santo como quem realiza um pequeno ritual. Observe a água quente acolher as folhas. Respire o aroma que se espalha pelo ar. E, ao beber, sinta que não está ingerindo apenas um líquido, mas uma mensagem de calma, um convite à paz.
Esses gestos simples lembram ao corpo que ele pode relaxar, e ao coração que ele pode confiar. Há também práticas de movimento leve, como caminhar sob a luz suave da manhã. Não é uma corrida, não é um exercício pesado. É apenas caminhar, passo após passo, sentindo a terra sob os pés, o ar tocando o rosto, o corpo se aquecendo em harmonia com a natureza. Esse gesto devolve vitalidade, fortalece a respiração e conecta você novamente com o ritmo da vida. E se quiser algo ainda mais profundo, experimente a automassagem. Pressione suavemente o centro das mãos ou faça movimentos circulares nos pés antes de dormir. Cada toque é uma mensagem enviada ao corpo. Está tudo bem, você pode descansar. Esses pontos de energia, quando tocados com carinho, devolvem equilíbrio e serenidade. Perceba que nada disso exige juventude física ou grandes recursos. O que se pede é presença. Estar inteiro em cada gesto. Quando a respiração é consciente, ela se torna oração. Quando o silêncio é respeitado, ele se torna cura. Quando o alimento é sentido, ele se torna vida. E quando o corpo é cuidado, ele se torna templo. Essas práticas, quando repetidas, se transformam em rituais. E rituais são como pontes entre o visível e o invisível, entre o físico e o espiritual. Eles lembram ao corpo o caminho da vitalidade. Lembram à mente o caminho da clareza. E lembram ao coração o caminho da paz. Assim, pouco a pouco, o peso vai se desfazendo. E em seu lugar, nasce uma nova força. Uma força serena, firme, que não grita, mas sustenta. Uma energia que não depende da idade, mas da escolha de viver em harmonia. Feche os olhos por um instante. Permita-se afastar do mundo exterior e entrar em um espaço só seu. Um espaço silencioso, sereno, onde tudo parece mais calmo. Agora, imagine-se caminhando por um campo aberto ao amanhecer. O céu ainda guarda as cores suaves da noite, misturadas ao dourado dos primeiros raios de sol. O ar é fresco, leve, e cada inspiração parece purificar seu corpo por dentro. A cada passo, você sente que algo pesado fica para trás. Como se o chão absorvesse antigas preocupações, antigas dores, e as transformasse em nada. Enquanto caminha, perceba que suas mãos começam a brilhar com uma luz suave, dourada. Essa luz não vem de fora. Ela nasce dentro de você. É a energia vital despertando, lembrando que sua força nunca se perdeu. Ela apenas esperava o momento certo para renascer. Leve uma das mãos ao coração, ainda que seja apenas na imaginação. Sinta o calor que se espalha dali. É como um sol interior, aquecendo cada parte do seu corpo. Esse calor percorre seus braços, alcança sua cabeça, desce pelas pernas, até chegar aos pés. Todo o seu ser está envolvido por essa energia. Ela traz clareza, paz, equilíbrio. Agora, visualize um lago à sua frente. As águas são calmas, transparentes, refletindo o céu dourado da manhã. Aproxime-se e veja sua própria imagem refletida ali. Mas não é a imagem cansada que muitas vezes você vê no espelho. É uma versão sua mais leve, mais serena, mais luminosa. É você, liberto dos pesos que carregava. É você, renascido na clareza da vida. Ajoelhe-se à beira desse lago imaginário e mergulhe as mãos na água fresca. Sinta como a água limpa não apenas sua pele, mas também sua mente e seu coração. Cada gota que escorre é um símbolo, leva embora medos, mágoas, culpas. Deixe espaço apenas para a paz. Enquanto permanece ali, repita em silêncio para si mesmo. Eu solto o que não me serve. Eu permito que a vida me renove. Minha mente é clara, meu corpo é leve, meu espírito é livre. Permaneça nesse estado de entrega por alguns instantes. Sinta como a respiração se aprofunda. Sinta como o coração bate em um ritmo tranquilo. Sinta como sua energia se expande, suave e firme ao mesmo tempo. Agora, lentamente, levante-se e continue caminhando. Atrás de você, ficam as sombras. À sua frente, o caminho iluminado. Não há pressa. Cada passo é consciente, presente, cheio de significado. E, ao olhar para o horizonte, perceba que ele se abre em possibilidades infinitas. Nesse espaço de visualização, você entendeu uma verdade: a felicidade não é distante, ela nasce quando os pesos são soltos. E, ao abrir espaço, ela surge naturalmente, como o sol que rompe a madrugada. Leve essa sensação com você. Guarde-a no coração como uma lembrança viva de que a transformação já começou. E sempre que sentir o peso voltar, feche os olhos e retorne a esse campo, a esse lago, a essa luz. Porque esse lugar não está fora. Ele está dentro de você.
Você já percebeu como algo dentro de você está diferente agora? A respiração está mais calma. O coração bate com outro ritmo. A mente parece ter encontrado um pouco mais de clareza. É como se uma janela tivesse sido aberta, deixando a luz entrar em um espaço que antes estava escuro. Essa luz é sua. Sempre esteve aí, esperando ser lembrada. Não foi criada agora, não veio de fora. Ela é parte da sua essência, parte daquilo que o mantém vivo e inteiro, mesmo diante das marcas do tempo. Durante toda a sua vida, você carregou muitas histórias. Histórias de alegrias, de dores, de perdas e vitórias. Mas agora chegou o momento de transformar essas memórias em sabedoria. De olhar para cada cicatriz não como sinal de fraqueza, mas como prova da sua força. Porque se você está aqui, ouvindo estas palavras, é porque venceu todos os dias até hoje. E isso já é, por si só, uma conquista grandiosa. A verdadeira felicidade não está em ter uma vida sem desafios. Está em conseguir olhar para dentro e perceber que, mesmo com tudo, você ainda floresce. Que a energia vital, mesmo adormecida, nunca se apagou. E que agora ela começa a se expandir novamente, preenchendo cada parte de você. Sinta essa força se espalhando. Ela toca a mente, trazendo clareza. Ela toca o corpo, devolvendo leveza. Ela toca o coração, despertando gratidão. E, quando a gratidão desperta, a vida inteira muda de cor. É nesse ponto que você compreende que não caminha sozinho. Outras pessoas também estão passando por esse despertar. Elas também carregam dores, também buscam clareza, também desejam felicidade. E, quando você compartilha sua experiência, quando diz em palavras simples o que sentiu, você fortalece essa corrente invisível que une tantas vidas. Deixar um comentário é mais do que escrever. É como plantar uma semente no coração de alguém que ainda não encontrou coragem de acreditar na transformação. Talvez a sua palavra seja o sopro de esperança que outro precisa. Talvez sua experiência seja o reflexo que desperta um novo começo em alguém. E, ao mesmo tempo, ao comentar, você também confirma para si mesmo: sim, eu senti. Sim, eu escolho a luz. Sim, eu quero continuar. Esse gesto simples se torna uma afirmação, um pacto silencioso com a vida, selando aquilo que já começou a florescer dentro de você. Por isso, se algo tocou o seu coração até aqui, não guarde apenas para si. Diga em voz alta, ou deixe registrado em palavras, como você se sente agora. Mais calmo, mais leve, mais em paz. Essa partilha é uma forma de expandir a energia que nasceu dentro de você. Porque a transformação não é apenas individual. Ela se multiplica. Ela alcança outros corações. E, quando você decide compartilhar, você se torna também parte da cura do mundo. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta orgulho de si mesmo. Você está trilhando um caminho de clareza, de harmonia e de felicidade. E cada passo, por menor que pareça, já é uma vitória. Quando a transformação interior começa, os sinais se manifestam também na vida cotidiana. Aquilo que antes parecia pesado passa a ter outro significado. O corpo, ainda que marcado pelo tempo, responde de maneira diferente. As manhãs já não são apenas o início de mais um dia comum, mas a oportunidade de viver com mais presença, mais serenidade. Você acorda e percebe que o simples ato de respirar profundamente traz clareza. O sol que entra pela janela não é apenas luz, é lembrança de que sempre existe recomeço. Até mesmo o silêncio da casa, que tantas vezes pesou como solidão, agora pode ser sentido como espaço de paz, lugar de encontro consigo mesmo. As dores que antes eram apenas incômodos se tornam sinais que o corpo envia, pedindo cuidado. E, em vez de ignorá-los, você aprende a ouvi-los com mais atenção. Um incômodo no joelho, uma pressão nas costas, um cansaço no final do dia, tudo isso deixa de ser inimigo e se transforma em mensagem. Mensagem que diz: acalme-se, cuide de mim, respeite o ritmo. E ao ouvir, você descobre que o corpo, mesmo aos 70, 80 anos ou mais, ainda pode se fortalecer, ainda pode florescer. A mente também encontra outro caminho. Os pensamentos que antes se atropelavam, gerando inquietação, começam a se acalmar. Há espaço para perceber os detalhes, para valorizar o que antes passava despercebido. Uma conversa simples, um olhar carinhoso, o cheiro do café pela manhã, tudo se torna experiência de vida plena. E a memória, pouco a pouco, deixa de ser apenas lembrança do que já passou, para se tornar ferramenta de sabedoria. Ela seleciona o que importa e ilumina o presente. Nos relacionamentos, a mudança também é clara. Você fala com mais calma. Escuta com mais paciência. E,
Principalmente, percebe que não há mais necessidade de carregar mágoas antigas. As feridas do passado não precisam mais definir seus dias. O perdão, mesmo silencioso, se torna um bálsamo. E, ao liberar ressentimentos, você percebe que a leveza não é só física, mas também emocional e espiritual. Com esse novo olhar, a vida deixa de ser uma sequência de repetições. Ela se torna celebração. Cada refeição, cada passo, cada gesto simples pode carregar significado profundo. A felicidade deixa de ser uma busca distante e passa a ser presença constante, que se manifesta nas coisas pequenas. No riso que surge de repente. Na lágrima que cai não de tristeza, mas de gratidão. No abraço dado com mais consciência. A energia vital, antes abafada, começa a se expandir. E quanto mais ela se expande, mais você percebe que a idade nunca foi obstáculo. Ela é apenas o cenário. O que define sua experiência é a forma como você escolhe caminhar nesse cenário. Com peso ou com leveza. Com ressentimento ou com gratidão. Com medo ou com confiança. Agora, cada manhã se torna uma chance de reafirmar essa escolha. A escolha de soltar o que não serve mais. A escolha de permitir que a felicidade encontre espaço. A escolha de viver não como quem sobrevive, mas como quem celebra cada instante. Porque a felicidade não está em algo grandioso ou distante. Ela se revela quando o coração aprende a estar presente. E quando você aprende a estar presente, tudo muda. O corpo ganha nova energia, a mente encontra clareza, e o espírito se sente em paz. À medida que essa nova forma de viver se aprofunda, você começa a perceber mudanças que não são apenas internas, mas também externas. A maneira como se movimenta pelo mundo ganha outra qualidade. Os passos, antes pesados, agora carregam firmeza tranquila. As mãos, que talvez tremessem de fraqueza, encontram delicadeza nos gestos. Até o olhar se torna diferente, mais presente, mais luminoso, mais cheio de vida. O tempo continua passando, mas já não é inimigo. Ele se torna aliado, porque cada dia a mais é também uma oportunidade a mais de praticar essa leveza. A idade, que antes parecia um peso, agora é reconhecida como marca de sabedoria. E essa sabedoria orienta escolhas, dá valor ao que realmente importa e dissolve preocupações desnecessárias. O corpo, mesmo com suas limitações, responde ao cuidado. Não é que desapareçam todas as dores, mas elas deixam de ser centro da vida. Há dias mais leves, há noites mais tranquilas, e isso já transforma tudo. A energia que antes parecia apagada começa a circular. Você sente vontade de se mover, de caminhar, de respirar ar fresco, de aproveitar o sol. Pequenos prazeres, antes deixados de lado, voltam a florescer. E, no coração, uma nova sensação se instala, a de liberdade. Não liberdade de voltar ao que já passou, mas de estar inteiro no que existe agora. Você descobre que não precisa mais se comparar com quem foi no passado. Não precisa lamentar o que deixou de fazer. O presente basta. E, quando o presente é vivido com clareza, ele é suficiente para trazer felicidade. Essa transformação também alcança sua relação com os outros. As conversas ganham mais sentido. O tempo compartilhado, mesmo que breve, se torna profundo. Você percebe que não precisa de muitas palavras para transmitir presença. Basta estar. E esse estar é sentido pelos outros como um abraço invisível, um gesto de carinho silencioso. Com o tempo, você também aprende a valorizar a simplicidade. Não é preciso grandes conquistas para sentir alegria. Ela pode nascer em um copo de água fresca, em uma manhã de céu limpo, no riso de uma criança, no canto de um pássaro. Essas pequenas coisas se tornam grandes quando a mente está clara e o coração em paz. A vida, que antes parecia uma estrada cansativa, agora se mostra como um jardim. Um jardim que floresce de acordo com o cuidado que você oferece. E quanto mais atenção dá ao que realmente importa, mais flores aparecem. Algumas vezes, flores de cores intensas, outras vezes, flores delicadas. Mas sempre flores. E, nesse processo, você percebe que a felicidade deixou de ser uma visita passageira para se tornar companhia constante. Não é uma euforia que vem e vai. É uma serenidade que permanece. Uma sensação de estar em casa, mesmo dentro de si. Uma confiança suave de que tudo, mesmo com desafios, pode ser vivido com equilíbrio. Esse é o verdadeiro presente da transformação. Não é apagar o tempo, mas ressignificá-lo. Não é negar a idade, mas abraçá-la com sabedoria. Não é buscar fora o que já está dentro. É apenas remover o que pesa e deixar que a luz natural do espírito volte a brilhar.
E, ao chegar a essa compreensão, você entende, a felicidade instantânea não é promessa vazia. Ela é o resultado do espaço que você cria ao soltar o que não serve. Ela não precisa de esforço desmedido, porque surge naturalmente, assim como o sol sempre rompe à noite. Chegamos ao ponto em que você pode olhar para dentro e perceber que algo já mudou. Não é apenas um pensamento passageiro, não é apenas uma inspiração momentânea. É uma transformação que já começou a florescer em seu coração. A leveza que você sente agora não veio de fora, ela nasceu do simples gesto de soltar o que não servia mais. A felicidade, tantas vezes procurada em lugares distantes, mostrou-se aqui, diante de você, no presente. Ela não estava perdida, apenas encoberta por pesos desnecessários. E ao remover esses pesos, a vida revela sua beleza natural. O corpo respira melhor, a mente se ilumina, o espírito encontra paz. Essa é a prova de que a idade nunca foi obstáculo. Ela é apenas parte da paisagem, mas quem escolhe como caminhar é você. Permita-se sentir orgulho de si. Você aceitou este chamado, percorreu essa jornada comigo e chegou até aqui. E não foi por acaso. Foi porque dentro de você existe um desejo profundo de viver com mais luz, mais serenidade e mais harmonia. Esse desejo é o que o trouxe até estas palavras, e é ele que continuará guiando seus próximos passos. Agora, imagine como seria se mais pessoas pudessem experimentar essa mesma transformação. Se pudessem soltar seus pesos, reencontrar clareza e viver com felicidade renovada. Você pode ser parte dessa corrente de luz. Ao se inscrever, você garante que continuará recebendo mensagens que alimentam sua energia vital, como sementes que crescem a cada novo encontro. Ao curtir, você sela este momento dentro de si, como quem diz, eu escolho viver leve, eu escolho a paz. E ao comentar, você compartilha sua chama com outros, permitindo que sua experiência inspire e fortaleça corações que talvez estejam cansados, mas que, como você, podem renascer. Pense nisso. Uma palavra sua pode acender esperança em alguém que nem imagina que ainda é possível ser feliz após os 70. Seu gesto, por menor que pareça, é um elo nessa corrente invisível que une tantas vidas em busca de harmonia. Este momento não termina aqui. Ele é apenas o início de uma nova forma de viver. A cada manhã, você pode escolher soltar o que pesa. A cada noite, você pode escolher descansar em paz. A cada respiração, você pode sentir a energia vital circulando novamente em seu corpo. E assim, pouco a pouco, a felicidade deixa de ser um desejo e se torna presença constante. Você foi privilegiado por ouvir estas palavras. E também é um privilégio para mim poder compartilhá-las com você. Não há coincidência aqui. Há propósito, há conexão, há um chamado maior. Então, leve esta mensagem consigo. A felicidade não está no futuro, ela acontece agora, quando você decide abrir espaço para ela. O segredo é simples: remover o que não serve, cuidar do que importa e permitir que a luz interior guie seus dias. Inscreva-se, curta, comente. Não apenas como gestos rápidos, mas como símbolos do compromisso que você assume com a sua própria transformação. Afirme ao mundo e a si mesmo: eu escolho a leveza, eu escolho a clareza, eu escolho a felicidade. E que, ao finalizar este momento, você se sinta não apenas espectador, mas parte viva desta jornada de cura e renovação. Porque a vida, mesmo aos 70, 80 ou 90 anos, continua sendo um presente. E você merece vivê-la com plenitude, com paz e com alegria.